Particularmente, eu sou muito fã de obras que conseguem funcionar mesmo estando em boa parte do tempo em um único ambiente. É necessário muito comprometimento dos atores e se o roteiro for minimamente insinuante, o tempo passa e o espectador nem percebe. Além de que geralmente são filmes curtos. As 5 produções dessa lista, por exemplo, possuem menos de 90 minutos, o que de vez em quando é sempre bom, né? Pensando nisso, resolvi trazer para vocês 5 dicas de bons filmes de acordo com este que vos fala, que se passam em um único ou pouquíssimos cenários. Espero que gostem e bora para a lista. Começando com o longa Deus da Carnificina, dirigido pelo Polanski. Na trama, acompanhamos 2 casais de pais que se reúnem para discutir sobre um ocorrido envolvendo os seus filhos. Através dessa premissa simples, o filme consegue abordar questões bem profundas acerca da hipocrisia presente no ser humano. Gosto muito do pôster dele porque conseguimos ter um leve deslumbre de cada personagem. A princípio, eles se apresentam de forma simples e educada, mas conforme a conversa vai se desenrolando, o longa começa a ganhar contornos um pouco mais tragicômicos e os personagens vão se soltando. Por termos um elenco composto por 4 grandíssimos atores, o texto, que nem é dos mais inspirados, acaba funcionando muito bem. Cada um tem o seu momento, o seu monólogo, e eles definitivamente não fazem feio. Seguindo, temos 12 Homens e uma Sentença. Esse sim é aquele clássico absoluto e atemporal, e claro, é um dos melhores filmes de todos os tempos. Nele, acompanhamos 12 jurados que precisam discutir e chegarem a uma conclusão acerca do julgamento do assassinato cometido por um adolescente. Sem sombra de dúvidas, a melhor coisa desse filme é o seu roteiro. Ele é um exemplo de como uma boa história deve ser escrita. Acompanhando a conversa dos jurados, ele responde todas as perguntas que eu ou você gostaríamos de ter feito caso estivéssemos naquele ambiente. Cada jurado tem o seu momento e é muito bom acompanhar a personalidade de cada um sendo desenvolvida. São homens de idades completamente diferentes e isso os acompanha em suas motivações. Esse filme tem cada linha de diálogo que acaba te tirando do sério em como um ser humano pode pensar daquele jeito. E, infelizmente, ele segue sendo extremamente atual, mesmo tendo nada mais nada menos do que 65 anos desde a data do seu lançamento. São nesses casos onde a gente vê em como não evoluímos em praticamente nada. O filme faz também uma coisa que eu gosto muito, que é instigar a sua imaginação. Todo ele se passa dentro daquela sala, mas os homens estão discutindo uma situação que aconteceu fora dela. Então, conforme eles vão detalhando a cena, o espectador automaticamente vai imaginando aquela situação e aos poucos essa cena vai se moldando, chegando mais informações, saindo outras, e é divertido e brincando de detetive junto daqueles personagens a fim de entender o que de fato aconteceu. Seguindo, temos Rope, ou Festim Diabólico no Brasil. Só não me pergunte o porquê desse título, pois não faço a mínima ideia. Mas vamos lá. Bom, é sempre válido falar sobre o Hitchcock e suas obras. Pensei em trazer o Janela Indiscreta, mas como esse é um pouco mais conhecido, eu decidi indicar outro para vocês. O Festim Diabólico, além de se passar inteiramente dentro de um apartamento, ele é um filme em plano sequência. Sim, ele foi produzido na década de 40 e mesmo assim o Hitchcock quis ousar e dirigir o filme dessa forma. Sobre a sinopse, eu prefiro que você descubra por si só, até porque ela fica clara com pouquíssimos minutos de rodagem. É um filme bem direto e que nos entrega o que o diretor tem de melhor, o suspense. É um filme com grandes atuações e momentos ali de tirar o fôlego.
Dificilmente você irá assistir e não irá se divertir e se engajar com a produção. É um filmaço. Próximo longa, Loki. Na trama, acompanhamos um homem interpretado pelo Tom Hardy que basicamente precisa resolver os seus problemas enquanto se desloca para um determinado local. O longa se passa inteiramente dentro de um carro. A única coisa que vemos é o rosto do Tom Hardy. Um Tom Hardy bem dedicado, inclusive. Uma das melhores atuações da sua carreira. Diferente dos outros, nesse aqui a trama precisa te fisgar e o espectador precisa ficar interessado em saber a forma com que os problemas do personagem irão se desenrolar. Senão, a experiência será bem frustrante e monótona. Durante o filme, o personagem fica conversando com diversas pessoas, entre elas temos a participação da excelente Olivia Colman e do ótimo Tom Holland, todos apenas através da voz, e é bacana acompanharem como o tom do protagonista se altera dependendo de quem está conversando com ele. Com alguns ele tem paciência, com outros nem tanto, é divertido. Como ele se passa dentro de um carro, que é um ambiente muito menor se comparado a uma sala como nos filmes citados anteriormente, o diretor não tem muito o que fazer, mas ainda assim ele tenta ao máximo não deixar o filme depender apenas do texto. E ele faz isso brincando com a câmera, principalmente. Ele fica passeando dentro do carro, mudando toda hora a sua posição, além de o diretor manipular bastante as cores e os contrastes. Como ele está na rua, automaticamente está passando por edifícios e tudo mais, e o diretor se aproveita disso para ir alternando visualmente o filme com o desenrolar da trama. E por último, mais ou menos importante, temos o longa Por um Fio. Esse já se movimenta mais em questão de cenários, mas ainda assim ele merece estar nessa lista. Por um Fio conta a história de um homem que, ao atender o telefone em uma cabine, se vê em uma cilada. Caso encerre a ligação, ele será morto. Estamos falando de mais uma premissa simples, mas que mais uma vez é executada de um jeito bem satisfatório. A cabine é o menor ambiente dentre os filmes que citei aqui, e o diretor Joel Schumacher se aproveita disso muito bem. Existem passagens bem claustrofóbicas. Assim como os outros, ele vai escalonando e esse em especial, conforme o tempo vai passando, as coisas vão ficando bem sérias e tensas, até pela premissa que envolve a morte do protagonista caso burle as regras estabelecidas pelo atirador. É um filme tenso, objetivo e a interpretação do Colin Farrell é ótima. Fica aqui a minha indicação. Enfim, pessoal, essas são as minhas recomendações para vocês hoje. Gosta de algum filme da mesma temática que acabou não aparecendo? Deixa ele aqui nos comentários pra gente como uma recomendação. A sua sugestão será muito bem-vinda. Por hoje é isso, um abraço e até o próximo vídeo.